Eu gostava de cuidar de Tobias. Não porque ele tivesse pedido, nem porque eu achasse que ele não conseguia fazer as coisas sozinho. Eu só sentia vontade. Uma escova extra evitava esquecimento. Uma gaveta evitava roupa espalhada. Eu conseguia encontrar uma justificativa para quase tudo. O que eu não assumia era que comecei a gostar de ver as coisas dele no meio das minhas. No trabalho, as horas começaram a demorar mais que o normal para passar. Eu sentia vontade de voltar logo para casa. Aquela fotografia tinha sido tirada para ajudar alguém a reconhecer Tobias. No meu intervalo, comecei a abri-la sem procurar nada, só porque ele não estava ali, do meu lado. Eu sentia que precisava cuidar de Tobias até ele recuperar a memória. Eu só demorei para perceber que ele já fazia o mesmo comigo. Depois me perguntei onde Tobias tinha aprendido a fazer essas coisas. Mas quando comi, parecia mais saborosa do que deveria. Quando cheguei em casa, encontrei o recado dele na geladeira. Me perguntei de onde ele tirou aquele ímã de pudim. Então esperei na cozinha, certo de que ele voltaria com os tomates. Sabe, eu achava que tinha ensinado o Tobias a voltar sozinho. O que não percebi foi que já começava a contar o tempo até ele voltar. Não porque ele precisasse de mim, mas porque eu gostava quando a casa deixava de parecer vazia. Você foi comprar tomates. É, E os tomates? esqueci. Mas lembrou dos pudins. Eram muitos. Tobias tinha saído sozinho, encontrado o mercado, pago e voltado sem ajuda. Só tinha reorganizado a prioridade no caminho. Eu estava esperando os tomates. Em vez disso, fiquei olhando para os 2 potes. Por que 2? Um pudim é vontade. 2 já é planejamento. Planejamento de quê? De você chegar. Eu já cheguei. Então funcionou. Planejamento era uma palavra simples na boca dele. No meu peito, não pareceu simples quando descobri que eu fazia parte dele. Vamos no mercadinho buscar os tomates. Os pudins podem ir também? Eles podem esperar em casa. Ótimo. Assim temos um motivo para voltar. Voltar ao mercado era só corrigir um esquecimento. Tobias segurar a minha mão já começava a significar outra coisa. Quantos anos você tem? Eu nunca perguntei. 23. Gosto. Da minha idade? De você ser mais velho do que eu. Por quê? Não sei, só gosto. 5 anos nunca tinham me parecido uma informação importante.
até Tobias sorrir como se tivesse acabado de descobrir mais uma coisa de que gostava em mim. Tobias não lembrava onde tinha aprendido a cozinhar, mas sabia reduzir o fogo antes do molho prender. Sabia quanto eu comia quando estava cansado e lembrava a hora em que eu voltava. Eu ainda chamava tudo isso de habilidade. Achei que ele usava meu horário apenas para organizar o jantar. Depois percebi que também o usava para esperar por mim. Naquela noite, entrei pensando que ainda era o homem que cuidava. Então vi o prato esperando no meu lugar. Pela primeira vez, entendi que alguém também estava esperando por mim. Como sabia que eu não tinha comido? Sua boca fica fina quando está com fome e quer fingir que não está irritado. Você entende meu rosto, mas não entende sarcasmo. Pudim é simples. Quando está pronto, ele balança. Pessoas ficam balançando e ninguém sabe o que significa. Isso não explicou nada. Você não balança, você muda de cor. Ainda não sei o que significa. Come antes que esfrie. Tobias transformava pessoas em pudim quando precisava entender alguma coisa. E de algum jeito, eu começava a querer ser uma das pessoas que ele conseguia ler. Você disse que um era meu. E era. Então por que comeu? Você demorou. E quanto tempo eu podia demorar? Menos que o pudim. Mas e o jantar? O jantar tinha tampa para esperar. O segundo pudim tinha sido comprado pensando na minha volta. Depois ele comeu minha parte, claro. O fato de Tobias ter comido minha parte não apagava a intenção. Só tornava o cuidado mais parecido com ele. Mesmo assim, eu me senti esperado. Como você sabe fazer tantas coisas? Não sei. Você lembra de ter cuidado de alguém antes? Não lembro de ninguém. Minhas mãos só sabem fazer. As mãos dele sabiam outra vez o que a memória não conseguia explicar. Eu já tinha visto aquilo quando fez pudim. Agora, queria entender de onde vinha tanto cuidado. E por que faz tudo isso por mim? Porque você fica melhor depois. Melhor como? Você come e seus ombros descem. Às vezes você ri. Agora há pouco você riu falando dos pudins que comi. Tobias, isso é cuidar de mim. Não sei. Eu só faço quando você precisa. Isso é cuidar. Então eu gosto de cuidar de você. Passei dias chamando aquilo de rotina, organização ou habilidade. Tobias fazia porque me via melhorar. Foi quando percebi que o cuidado já tinha mudado de direção sem que eu notasse. E isso deixa você feliz? Deixa. Como quando o pudim sai inteiro da forma? Melhor. O pudim não sorri para mim. Eu tinha passado dias dando nomes práticos ao que fazia por Tobias. Ele não sabia o nome do que fazia por mim, mas sabia que me ver melhor o deixava feliz. Fui eu quem demorou mais para entender. Por que você fica toda hora vermelho? Eu não fico. Fica. É que tá quente. A temperatura tá normal para mim. E agora você ficou ainda mais vermelho. Eu tinha conseguido esconder palavras. Meu rosto, aparentemente, não estava interessado em colaborar. Acabou? O quê? O carinho.
Eu só estava arrumando seu cabelo. Pode continuar arrumando. Você ficou vermelho outra vez? Tobias. Até ali, eu tocava nele usando desculpas fáceis. Quando Tobias pediu que eu continuasse, a última desculpa acabou. Tobias, eu não quero que você precise adivinhar. Eu sou ruim em adivinhar mesmo. Então diga claramente. Tobias, eu estou apaixonado por você. Ah, então é por isso que você fica vermelho? É uma das razões. Eu não queria que Tobias precisasse interpretar sinais que eu mesmo não conseguia esconder. Se eu queria que ele pudesse escolher sabendo a verdade, primeiro precisava dizer a minha. Eu não sei se estou apaixonado. Acho que não sei o que é isso. Tudo bem. Mas sinto saudade quando você sai. Eu gosto de cuidar de você e de quando você sorri para mim depois. Gosto quando você toca meu cabelo também. E tenho vontade de segurar sua mão na rua. E sinto vontade de beijar você. Então fica com o que você sabe. Não precisa dar outro nome hoje. Tobias não me devolveu a palavra que eu tinha acabado de usar. Deu coisas mais concretas. Saudade, cuidado, cabelo, mão e vontade de me beijar. Era o jeito dele de dizer a verdade, sem fingir entender mais do que entendia. Se eu não beijar você, ainda moro aqui? Mora. E você ainda cuida de mim? Continuo. E compra pudim? Principalmente pudim. Então eu não preciso beijar você se não quiser? Não precisa. Antes de querer uma resposta romântica, eu precisava separar tudo que nunca seria moeda de troca. Casa, cuidado e pudim continuariam ali, qualquer que fosse a escolha dele. Ótimo. Eu quero. A frase mais romântica que ouvi começou com "não preciso". Tobias não estava pagando pela casa, pela busca ou pelo cuidado. Ele só queria me beijar. Quando percebeu que gostava de mim? Quando comecei a comprar 2 pudins. Você comeu os 2? Mas comprei pensando em você. Talvez eu devesse ter exigido uma declaração melhor. Não o fiz. Aquela era nossa. E pela primeira vez, tive medo que Tobias recuperasse a memória. Tobias, Sim? acho que você não precisa mais dormir no sofá como visita. Se você quer. Quero. Tobias respondeu antes da parte difícil. Talvez porque, para ele, querer sempre fosse mais simples do que eu conseguia fazer parecer. Não consigo dormir.
Eu também não. Fabrício, Sim, Tobias. posso deitar aqui? Pode. Na primeira noite, Tobias deixou um lugar para mim no sofá. Naquela, eu deixei um lugar para ele na cama. Ele não ficou do outro lado. Apontou para o meu peito e perguntou se podia. Quando eu respondi que sim, aproximou-se como fazia com tudo que escolhia, sem fingir que queria menos. O peso dele contra mim não parecia responsabilidade. Meu braço ao redor dele também não. Eu ainda não sabia quem Tobias tinha sido antes de me encontrar, mas naquela noite soube onde ele queria dormir e, pela primeira vez, onde eu queria acordar. Summer's day, like a beautiful sundown when daylight fades.